Deputado, muito obrigado pela ter aceitado o convite aqui do Metrópolis, por meio da Luciana Lima, nossa querida colega e parceira de sempre aqui nessa sala. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. Oi, deputado, boa tarde. Muito boa tarde, Luciana. Por estar aqui com a gente aí, para a gente bater um papo sobre política, né? A gente chegou até a conversar essa semana lá na Câmara e eu gostaria que o senhor iniciasse falando aí sobre a expectativa para o 7 de setembro. O que o senhor tem achado? O que está acontecendo? O que os deputados estão conversando com o senhor sobre esse assunto? Olha, o 7 de setembro sempre foi marcado no Brasil por comemorações e manifestações. Praticamente em todos os desfiles isso acontece. Esse ano, como existe um clima político acirrado no Brasil, existe uma disputa política muito grande que já foi antecipada, as pessoas nem respeitaram esse momento da pandemia, né, que é um momento de reflexão, um momento de solidariedade, e já anteciparam um processo eleitoral de 2022, e com certeza o 7 de setembro desse ano vai ter uma pitada política muito grande. E existe aí manifestações programadas por diversos grupos, né, tanto de governo quanto de oposição, em diversas partes do Brasil, principalmente na capital financeira e na capital política do Brasil, que é a Paulista e a Esplanada dos Ministérios. Deputado, aproveitando assim, existe realmente uma corrente, claro, que vai defender o presidente da República. Inclusive, o Bolsonaro já disse que tem a intenção de seguir para São Paulo para participar do manifesto na Paulista, né, desse dia 7 de setembro. Como é que o senhor avalia que vai ser esse evento em São Paulo, no caso, né? Porque em Brasília está um pouco esvaziado, vai ficar um pouco mais... Claro que vai ter a manifestação, mas é até mais difícil, né? Pelo espaço que a Esplanada ocupa aqui, né? Colocar uma grande militância aqui. Então, optaram por levar o presidente para São Paulo. Qual a sua avaliação em relação a isso, deputado? Olha, o que eu tenho acompanhado através de conversas ao pé do ouvido, de acompanhando em redes sociais, tanto em Brasília quanto em semana também, 2 dias na região de Minas Gerais, Belo Horizonte e no Espírito Santo, a gente percebe uma manifestação muito grande e assim até tenho surpreendido algumas pessoas que estavam um pouco à parte, fora um pouco dessa discussão política, de repente elas começaram a se manifestar e organizando grupos, tanto para participarem da Paulista quanto na Esplanada do Ministério. Eu acredito que esse movimento dia 7 de setembro vai surpreender tanto na Paulista quanto na Esplanada dos Ministérios. Vai ser uma participação massiva de pessoas de todas as partes do Brasil. E engraçado que esse é um movimento que a gente tem percebido que é muito voluntário, não tem assim uma organização profissional por trás disso, é pessoas mesmo que estão se disponibilizando aí de carro, aí de avião, tanto para Paulista quanto para Brasília. Deputado, o senhor acha que essas pessoas que voltaram aí a apoiar o presidente ou a se mobilizar, né? O senhor falou assim, olha, a gente tem percebido que pessoas que estavam à parte estão se engajando, né? Na verdade, o verbo seria esse, né? Pessoas que voltaram a se engajar. O senhor acha que qual foi o motivador? O senhor acha que quem aí esticou bastante a corda e criou esse clima que ronda aí o 7 de setembro? Olha, esse comportamento do STF nos últimos dias, principalmente aí com essas decisões do ministro Alexandre de Moraes, que contrariou boa parte do mundo jurídico, contrariou com certeza a parte da sociedade brasileira, inclusive o movimento de esquerda, que muito embora estejam apoiando esse movimento do Alexandre, sabe que lá no fundo é um movimento que não é pró-democracia, é um movimento muito personalista. O STF seria uma das últimas instituições a fazer um enfrentamento político com o presidente da República, porque há muito tempo a credibilidade do STF está abalada. E o comportamento do STF nos últimos dias, somente em relação a esse inquérito, de abrir inquérito, escolher um relator a dedo sem fazer sorteio, e esse relator tomar algumas decisões que vai
de encontro a que prega a democracia, que é a livre manifestação, a liberdade de expressão, mesmo arguido de alguns elementos que poderiam até ser considerados em algum processo, mas desde que fosse dado a ampla defesa, que fosse respeitado o rito processual garantido pela Justiça, com a participação do MP nas instâncias corretas, e isso não foi respeitado. Isso gerou uma indignação muito grande na sociedade, e como já existia uma insatisfação desde antes do governo Bolsonaro tomar posse em 2019, né? Isso só se acirrou. E as mais de 120 decisões que o STF deu contra o presidente da República em apenas 2 anos e meio de mandato tem deixado assim uma contaminação política muito grande em relação ao entendimento entre STF e governo. A harmonia e o respeito aos poderes, neste momento, a gente percebe que não está acontecendo como prevê a Constituição. Isso é muito ruim, isso é muito sério, e isso pode trazer transtornos para a nação. Deputado, eu quero avançar um pouquinho no nosso tema, se puder. O senhor é do PSD, do Espírito Santo. Sim. E é um partido que tem sinalizado um possível apoio à candidatura de Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, à presidência da República. Nessa linha aí do PSD, não vai, o senhor permaneceria com apoio ao presidente Jair Bolsonaro a uma possível reeleição? O senhor seguiria, respeita a candidatura do senador Rodrigo Pacheco? Olha, o nosso presidente Gilberto Kassab nas situações. E quando existe um conflito político entre direita e esquerda, o Kassab está preparando um projeto para eleger a maior bancada federal do Congresso Nacional em 2022. E faz parte do projeto de eleição dessa maior bancada fortalecimento de alguns palanques estaduais. Então, o Gilberto Kassab tem se movimentado para fortalecer o palanque do estado de São Paulo, com a possível filiação de Geraldo Alckmin, uma candidatura forte em Minas Gerais, aí nós temos o prefeito da capital e poderíamos ter outros atores, uma candidatura no Paraná, que são estados também importantes, uma filiação do Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, filiamos recentemente o prefeito por 2 mandatos de São Luís, do Maranhão, que vai disputar o governo. E dentro dessa estratégia de fortalecer esses palanques estaduais, isso favorece muito para uma candidatura a nível nacional. E como existe uma polarização de direita e esquerda, Bolsonaro e Lula, e os demais pré-candidatos, os presidenciáveis, não têm se destacado, mesmo já tendo disputado outras eleições, como é o caso de Ciro Gomes, e outros atores, o Kassab percebeu que existe uma lacuna. Então, ele tem dialogado com algumas lideranças a nível nacional e tem intensificado algumas conversas com o Pacheco. Faz parte do projeto, faz parte da estratégia do PSD. O que o PSD tem deixado claro, e o Kassab tem falado isso para nós, é que o partido não quer caminhar na polarização de Bolsonaro e de Lula, quer ter uma candidatura própria. Mas se não tiver uma candidatura própria, ele vai discutir com a bancada a possibilidade de liberar a bancada para cada um escolher o seu candidato a presidente da República, porque hoje no PSD 60% dos deputados federais são defensores do projeto de governo, são da base do governo Bolsonaro, embora o partido tenha dado permanentemente de 80% a 90% dos votos em todas as votações do governo. Deputado, acho que cortou a sua fala no final, deve ter voltado o seu sinal agora, só no finalzinho. O que eu disse é que o partido está se organizando, e o Kassab tem deixado claro que o nosso dever agora é garantir a governabilidade. O partido tem dado governabilidade, tem dado sustentação no Congresso Nacional. O partido tem dado cerca de 80% a 90% dos votos nas matérias importantes do governo, de interesse do governo. Nesse momento, nós estamos garantindo a governabilidade, o que não nos impede de ter um projeto político do partido em 2022. Mas até lá, nós temos muito tempo ainda para conversar e dialogar. O que tem sido deixado claro no partido é que ele não vai entrar na polarização entre direita e esquerda, que vai ter um projeto, caso nós não consigamos emplacar um projeto do partido, que o partido vai discutir a possibilidade de liberar a bancada para cada um escolher o seu candidato presidente. Vai lá, Luciana.
Deputado, nessa semana houve aí avaliações de que parte do Centrão, né, parte dos partidos ali são centro do Congresso e que dava apoio mais maciço ao presidente Jair Bolsonaro, já não, a parte desse grupo já não acredita que Bolsonaro vai ganhar as eleições no próximo ano. O senhor tem ouvido isso? O senhor avalia aí que já há bastante dissidência nesse grupo? Olha, eu tenho ouvido isso mais através da imprensa do que no dia a dia do Congresso Nacional. Existem alguns partidos, né, que têm muita habilidade na negociação política, e isso acontece há mais de 30 anos, desde a promulgação da Constituição de 88. Alguns partidos são governistas. O nosso sistema político permite que um presidente se eleja sem base, ao contrário de alguns outros sistemas políticos, somente na Europa, onde o governo ele tem que ter a maioria. Quando o primeiro-ministro não tem a maioria, ele é destituído, é formada a nova base. Nos Estados Unidos, o presidente da República, o eleito não é o mais votado, é o que faz a maior pancada, como aconteceu na eleição do Trump com a Hillary Clinton. Ela teve menos votos, ela teve mais votos do que ele, mas elegeu menos parlamentar e acabou perdendo, não assumindo. Então, no Brasil, o nosso sistema permite que o presidente ganhe e chegue à presidência sem um parlamentar sequer com base de governo. E aí ninguém consegue governar sem base. E o presidente tem que fazer realmente uma política de coalição. E dessa vez o presidente Jair Bolsonaro ele tinha uma proposta muito forte em relação a esse relacionamento político. No início, ele tentou governar com apenas membros do seu partido e alguns agregados, mas parte do seu partido, que era a base, que era o PSL, acabou largando esse projeto, abandonando esse projeto, e ele, como foi abandonado pelos seus amigos de início, principalmente que foram eleitos no seu palanque, acabou atraindo para o governo, para a base do governo, parlamentares de outros partidos, como o DEM, MDB, PSD, o PR, né, o PP. E hoje esses partidos, assim como atuaram no passado, dando sustentação para Itamar, para Fernando Henrique, para Lula, para Sarney, para Collor, eles também estão dando sustentação ao governo de Jair Bolsonaro. Né? Mas isso também não quer dizer que eles estão comprometidos no projeto de reeleição. Alguns estão dando governabilidade. O que vai garantir uma boa reeleição para o presidente Jair Bolsonaro são os resultados do seu governo e a sua capacidade de fazer política também daqui para frente. Mas, deputado, o senhor não acha que está ocorrendo aí um certo abandono do barco diante dos resultados que o Bolsonaro tem apresentado? Porque tem muita gente aí que já está avaliando que o governo ficou parado, que o governo, quer dizer, que o presidente só se envolve em polêmicas, em falas ofensivas, em confusões, em disse-me-disse, em fake news, e aí já não estão mais querendo se contaminar com isso. O senhor acha que já começaram a pensar em 2022 e já entenderam que Bolsonaro não será um bom cabo eleitoral? Olha, essa semana tivemos algumas votações emblemáticas na Câmara. O governo ganhou com facilidade, ganhou com cerca de 340, 330 votos, votações nós temos, por exemplo, uma lei que é um que pede para os municípios a demarcação e a competência para legislar sobre áreas ambientais de APP em territórios adensados e urbanos, e o governo ganhou com facilidade. Uma coisa é governabilidade. Os partidos do Centrão, e principalmente o PSD, que é o partido que eu faço parte, não faz parte do Centrão. O PSD é um partido que destoa dessa política do Centrão, tanto que nós não fazemos parte do governo, não temos representação no governo Jair Bolsonaro, muito embora nós tenhamos um grupo de parlamentares que estão dando essa sustentabilidade ao governo dentro do Congresso Nacional. E se realmente houver nomes que esses partidos possam colocar para ser avaliado dentro do processo, isso é natural. Lá na frente, nós vamos decidir. É verdade que nem em todos os partidos há dissidências.